Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Recruta Líderes promovido pela Arpio Recrutamento e Seleção, uma empresa que foca principalmente em soluções de tecnologia para empresas que buscam recrutamento e seleção no mercado. Aqui somos verticalizados, eu acho que esse é o ponto importante, então dependendo da sua área funcional, temos equipes prontas a atendê-los. Estamos aqui hoje principalmente com um convidado ilustre, que vamos falar do mercado financeiro, principalmente finanças corporativas, mas acho que mais importante do que isso é explicar um pouquinho quem que é a Arpio. Então hoje você que busca uma nova oportunidade de emprego, nós temos o jobsarpio.com.br, que lá você encontra todas as opções que temos hoje de vagas. Se você é uma empresa que também busca um recrutamento especializado, focado em tecnologia e em processos humanizados, cá estamos também. Você conhece mais sobre a gente em arpio.com.br e vamos para o nosso convidado de hoje. Falando hoje do nosso convidado, nessa primeira rodada, estamos aqui com Carlos Eduardo Bueno Fontoura. Tudo bem? Tudo bom? Famoso Kaká também, né? Kaká. Eu acho que até fica melhor assim a bem gente melhor, falar, né? Bem melhor. Kaká, obrigado por estar aqui hoje. Que isso, obrigado. Boa tarde a todos. A gente já estava, num esquenta, tratando de alguns assuntos, mas, assim, é uma satisfação enorme estar aqui. Você é uma pessoa de uma trajetória e de nomes também de empresas que eu acho que agregaram muito de conhecimento para você. Então, conversa franca aqui. Quero que você comece se apresentando. Quem que é o Kaká? me dá um pouquinho da letra aí. Bom, eu sou um profissional que tem mais de 27, 28 anos, então sou velho. Não, começando agora. Agora que de mercado, trabalhei cerca de 12 anos em bancos, principalmente bancos de investimento, aqui no exterior. Depois trabalhei mais 12, 13 anos em áreas financeiras de grandes empresas e complementei esses últimos anos intercalando entre ser CFO e ser CEO de algumas empresas. Legal. Isso em quais segmentos? Ou diversos? Porque você falou banco, você falou energia, que mais que você passou? Bom, bancos eu passei realmente 12 anos focado nisso. E depois, quando eu mudei de lado de mesa, eu passei como CFO ou CEO ou área financeira de setores como petroquímico, passei pela Braskem e pela Dow. A área de energia foi a que eu mais passei, então teve a Contour Global, a EDP duas vezes. Duas vezes na EDP e a Ecoenergia. E eu tive a minha própria empresa, a Apollo Energy, durante um tempo. E eu passei pela área de tecnologia, na Simpress e depois com Samsung. Show de bola. Me conta um pouquinho mais da sua estrutura, até mesmo pensando naquela pessoa que está ingressando hoje, que é um dos interessados também nesse nosso conteúdo, no sentido... Ali, aquela pessoa que está iniciando no mundo de finanças, me conta um pouquinho da sua história. Como que você chegou onde você está hoje? Claro, de uma versão resumida, mas o que lá atrás brilhou para o Kaká seguir o caminho que seguiu? Eu costumo dizer o seguinte, que 70% de tudo na vida é sorte. As pessoas vão achar um absurdo eu dizer isso, porque eu só estou atribuindo 30% ao resto, mas... Eu acredito piamente nisso, que 70% é você ser a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Legal. E por mais que você queira influenciar de N formas o seu futuro, eu acho que a vida te leva mais do que você leva a ela. E também está atento às oportunidades, né? Exatamente, mas isso é sorte. Sim. Né? De você ser... provocado a fazer determinados movimentos na tua carreira em determinadas épocas e dá certo. Tem horas que não dá certo, que dá errado, mas te leva por um caminho de aprendizado que mesmo assim você cresce. Legal. E que se você não tivesse passado por determinados, eu não vou chamar de erros, que são desvios da tua carreira, Sim. Você não teria chegado aonde você chega no fim das contas. Legal. Isso é muito emblemático na minha trajetória. Eu comecei a vida vindo de uma família de diplomatas. Eu morei 20 anos fora do Brasil. Meu pai
era diplomata e a gente morava nesse núcleo familiar, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, Legal. nos mudando cada 2, 3 anos de país. Sempre, a vida inteira foi isso. Quer dizer, o banho cultural... Por um lado, sim. Pensa que existem 2 gumes para essa faca. Sim. A minha irmã, no primeiro lugar que ela pôde, ela criou raiz e nunca mais quis se mudar de lá. Mora em Portugal há 30 anos e não quer sair de jeito nenhum. Eu sou exatamente o oposto. Eu adquiri uma tendência à adaptabilidade e mudança constante na minha vida. Então, Legal. eu sempre procurei essas mudanças e algumas coisas que me provocassem para serem desafios novos todos os dias. Então, são perfis completamente diferentes. De qualquer forma, independentemente se você resolve ficar num lugar e criar raízes que nem minha irmã ou que quer continuamente ter alterações na vida, você tem um banho cultural imenso, inegável isso, em termos de história, Sim. línguas, culturas. Você criar a consciência da diversidade cultural dentro da tua pessoa. Então isso vem naturalmente para quem tem que passar por isso. E a adaptabilidade de você ter que criar novos amigos dentro do espaço de 2, 3 anos e saber que você vai perder esses amigos, porque numa época que não tinha internet, que custava caríssimo você fazer uma ligação internacional, você manter certas amizades por carta e eventuais telefonemas é brutal. Então você já entrava num país sabendo que você ia ter que se desligar daqueles amigos que você ia fazer rapidamente. Para algumas pessoas esse é o fim do mundo. Para outras pessoas esse é uma oportunidade uma do oportunidade, novo. Exatamente, de você conhecer coisas novas, culturas novas, pessoas novas. E eu tenho amigos da vida inteira, desde os 5 anos de idade que eu mantenho até hoje, de vários países diferentes. Ainda mais depois do advento da internet, que aproximou tudo isso, aí é que facilitou mais ainda. Facilitou muito, muito, mas para você ter uma noção, mesmo depois da internet, eu estava... quando começou a realmente ter internet dentro dos escritórios, eu estava trabalhando em banco e nós fomos uma das primeiras áreas, se não a primeira área, a ter internet dentro do escritório desse banco. E era ainda modem discado. Tá? Mesmo assim, eu só fui ter a possibilidade de ficar conectado às pessoas com quem eu lidava no dia a dia, com meus amigos e tal, depois do advento do Facebook. Porque por mais que você tivesse ainda um e-mail e tal, ajuda. Mas é o Facebook que fez aquela ponte com as diferentes pessoas e manteve essa ligação entre as pessoas para a gente poder ter essa conversa mais frequente. E eu acho que é legal assim também. Você citou uma das características que hoje é muito buscado em determinadas áreas e principalmente pelo RH das empresas, que é a adaptabilidade. Que os negócios em si, eles não vêm num rolinho bonitinho, organizado. Geralmente você é contratado para resolver... Geralmente não, você é contratado para resolver problemas. E saber adquirir a visão sistêmica e pulverizar isso em soluções é o X da questão de muitas cadeiras, né? Então, se atribui hoje essa imersão cultural, esse jeito singular que você foi criado, há também a pontos que te alavancaram chegar onde você chegou hoje? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem 2 perfis de CFOs no mercado, ou financistas no mercado. Legal. Você tem o financista que é mais controller, que é mais cartesiano, que é mais... vamos usar aqui um termo, rules as written, ou seja, é um cara que está dentro da caixinha e ele faz reporte e ele pode ser absurdamente brilhante. Sim. Na parte contábil, na parte de controladoria, na parte fiscal. Esse é um perfil de financista, mas você tem um outro financista que é o cara de operações estruturadas, que é o cara de tesouraria, que é um cara que vai trazer um diferencial para a operação do negócio e vai transformar o negócio de um jeito brutal, mas que para isso acontecer precisa dessa visão mais ampla
do negócio, ele não pode ser tão cartesiano, ele pode ser aristotélico, ou seja, ele segue uma lógica, mas ele tem que ter uma visão tão ampla que dá uma abrangência para ele maior do assunto. Uma visão, digamos assim, um afastamento daquele problema e ele tem uma visão mais ampla. Eu acho que isso me fez trafegar pelas áreas de mercado de capitais, Legal. fusões e aquisições, project finance, na minha época de banco. Depois, nas empresas em que eu trabalhei, eram empresas que prezavam esse tipo de diferencial e que isso trazia um crescimento grande, não só para mim, mas para a companhia inteira. Legal. E por onde eu passei, eu tenho o orgulho de ter estado nos lugares em que, naquele momento que eu passei, teve mudanças críticas dentro do business de cada uma dessas empresas, e eu fiz parte disso. Legal. E isso é bem bacana, mas isso vem com essa visão mais ampla das coisas, essa adaptabilidade, Entendi. a diversidade das equipes. Isso é muito interessante porque, às vezes, né, as pessoas, principalmente no início de carreira, se perguntam, assim, mas é muito do, como você primeiro de tudo falou, estar no lugar certo, na hora certa, e disposto também a encarar o desafio, né? Então, a gente chega lá, mas acho que outra coisa também que é importante a gente falar aqui, antes de entrar nos seus atuais projetos, é superior, ensino superior. Hoje você é graduado, mestrado e que mais? Eu tenho alguns pós-mestrados. Legal. Mas eu tenho pós-mestrado em liderança e eu tenho um pós-mestrado em inovação. Legal. E a graduação, você começou como? Você é economista, certo? Eu sou economista. Legal. Mas eu não me considero economista, Tá. porque eu acho que tem uma diferença enorme entre o economista e o financista. Eu me considero financista. Legal. Qual que é a diferença, só para o nosso público entender? Nossa, eu acho brutal, mas o economista olha muito mais a teoria e como usar a economia dentro de uma visão muito mais ampla de governo, país, direcionamento geral, teorias e a parte... De novo, são matérias completamente diferentes. A finanças é isso que a gente estava falando, é você usar a teoria econométrica e economia para um determinado propósito financeiro da companhia e do organismo corporativo como um todo. Ou seja, você pode estar num banco, você pode estar numa empresa, você pode ser o CEO, o CFO, você pode usar isso para as suas finanças pessoais, mas o financista é o que usa a economia para direcionar para o crescimento daquele negócio. Legal. Hoje, o que você vê, principalmente... E aqui a gente está, tanto a pessoa ingressando, quanto o profissional também é aquele controller, ou qualquer outra cadeira mais sênior do mundo de finanças que está próxima de um C-level. O que você acha de valores que você considera fundamentais para esse profissional de finanças corporativas? Assim, premissa. Olha, eu sempre disse o seguinte, para mim não tem escolaridade, não tem background. Eu sempre digo que a pessoa tem que ter duas coisas para crescer nesse business. E eu tive o privilégio de trabalhar com muita gente que passou pelos meus times, que hoje são pessoas de liderança nesse mercado como um todo. Legal. E eu sempre atribuí dois fatores. Um é garra, tem que ter garra, tem que ter determinação. E o outro é humildade para aprender. Eu costumo dizer que o maior obstáculo para a pessoa crescer e para negócios darem certo como um todo é o ego. Eu acho que a gente tem que tirar o ego da equação. E aí, tirando o ego da equação, você aprende, você cresce e você desenvolve esse teu lado profissional. Legal. Então é com base nisso. Eu acho que se você tiver garra e se você tiver humildade para aprender, não interessa de onde você vem, você vai crescer e você vai chegar lá. Kaká,
Eu acho que assim, falamos do seu início, principalmente da sua criação, falamos desse meio do caminho que foi a escolha, o que te levou a seguir o ramo de ser um financista, certo? Esse é o Isso. termo. Mas me conta agora um pouco dos projetos atuais. Em que cadeira que o Kaká está hoje? Quais são os projetos que você tem envolvido? Bom, há um ano atrás, a gente estava olhando o mercado e vendo que a gente entendia que o mercado de energia ia mudar. Tá. Existiam alguns pontos críticos dentro do mercado de energia em 2023 que fizeram com que o mercado tivesse um direcionamento que a gente previu e esperava que tivesse. E isso está se concretizando. Então, eu me juntei a dois outros caras de mercado, que são colegas meus, e a gente criou um fundo que investe em energia renovável. Legal. Eu já tive empresa de energia renovável no passado, eu já fui diretor de empresa de energia no passado, tanto diretor-geral na EDP Soluções, Legal. quanto o diretor financeiro da Ecoenergia, e depois que a Equatorial comprou a Ecoenergia, fiquei como diretor financeiro. E fui CEO da Pacto Energia até pouquíssimo tempo atrás, mas a gente vislumbra que este mercado solar ainda tem um espaço muito grande para crescer e investimos na montagem desse fundo, que é um fundo de investimento em geração centralizada solar. Então, é um fundo de grande escala, começa pequenininho e depois vai crescendo, e muitas empresas do mercado estão vendo que esse fundo pode ser um veículo para pequenos players se juntarem e fazer frente aos grandes players no mercado, que é bastante competitivo, mas que ainda tem espaço, dadas as premissas macroeconômicas atuais do país, tem espaço bastante para crescimento. Legal. Então, vocês hoje estão em que etapa de fundo? De captação? Como que vocês estão nisso? Excelente pergunta. A gente montou uma empresa chamada Ibirapuera Energia, ou Ibira, bem melhor. Não fala isso. Meus sócios vão odiar eu ter falado bem melhor, porque eu tive muito trabalho em convencê-los de Ibira do que Ibirapuera. Até tem uma origem legal, né, do nome Ibira? Sem dúvida, quer dizer, vem do Tupi-Guarani de Ibirapuera, que é respirar. Essa energia renovável, exatamente, bingo. Legal. Exatamente. Então, a gente criou um fundo. A ideia da criação de um fundo foi para você ter uma estrutura quase como uma corporation, ou seja, a gente não quer ter nenhum sócio diretamente ligado ao negócio. Legal. E ao contrário, a gente quer ter um veículo de mercado que é capaz de captar equity ao longo do tempo, fazendo com que a gente tivesse no futuro próximo vários crescimentos exponenciais, um em cima do outro, fazendo com que a gente crescesse em fases. E essas fases são divididas em projetos. Então a gente vai a mercado agora, a gente está numa fase agora de captação. Legal. Em que investidores se prontificaram a querer botar dinheiro no negócio. A gente está equacionando agora quem são os investidores que vão entrar nessa primeira fase. Aí a gente vai começar a montar os 2 primeiros projetos. Depois a gente entra numa fase de captação para a segunda fase de crescimento, que são mais 3 projetos, e depois a gente coroa isso com uma terceira fase de captação para um 6º projeto. E ao longo desses 3 anos, a gente quer ter construído 1,2 gigawatt pico de energia renovável solar. Que legal. Isso pode ser no centro-oeste, sudeste ou nordeste brasileiro. Entendi. Então, é um veículo para que fundos e empresas de menor porte consigam se juntar, juntos investam dinheiro nesse fundo. Esse fundo designa um conselho, esse conselho direciona um management e eu sou o CEO desse management. Entendi. E a minha função é obedecer o conselho para botar isso tudo de pé. Entendi. E quão difícil é isso? Isso é muito difícil, isso não é fácil não. Mas eu acho que
a experiência que eu tive, por exemplo, na EDP, na Apollo, a Copérnico e na Eco, principalmente, nos últimos anos, me dão essa capacidade de olhar para o negócio com uma visão financista que possibilita a montagem do arcabouço que viabiliza isso. E eu tenho 2 sócios comigo que têm uma experiência inacreditável na parte jurídica, legal. O outro muito mais na parte de fundos, e que juntos a gente consegue costurar isso. Show. Até assim, já fazendo um gancho dessa experiência que você citou, como que você lida com os desafios e pressão do papel do C-Level? Até mesmo porque, assim, eu acho bacana que você tem 2 visões, né, Kaká? De estar em empresas como Braskem, Dow, a EDP, que você estava recentemente, e agora também nessa gestão de fundo. E principalmente, né, eu imagino que a sua resposta ela vai ser direcionada a enxergar as oportunidades, igual você falou que foi lá da sua infância, pessoas reagem de maneira diferente, mas como que você lida exatamente? Porque tem muitas coisas que você não controla, por sinal. Macroeconomia, uma guerra que estoura em algum outro lugar. Como que é esse papel para você? Desculpa te interromper, o ponto para outros C-levels também absorverem esse conhecimento. Não tem segredo, tá? Não tem nenhum segredo para isso. Eu acho que a vida me deu resiliência para eu superar, às vezes, você ter que enfrentar obstáculos que você não tem como influenciar, você não tem como superar necessariamente. Então, às vezes, você acha que está tudo planejado, está tudo mapeado, e vem alguma coisa... Uma normativa do nada, né? Eu te mostro um exemplo. Na minha própria empresa, a gente estava com uma estrutura de financiamento que ia possibilitar a nossa empresa de dar um salto de crescimento absurdo no final de 2019, e na virada do ano você teve uma convergência de fatores de mudanças de normativas, mudanças macroeconômicas e o surgimento do Covid, sim, que fez com que o nosso mercado mudasse radicalmente e a gente tivesse que buscar uma saída para o que a gente estava enfrentando. Então, assim, estava tudo lindo, maravilhoso, e tudo muda radicalmente de um minuto para o outro. O que você tem que ter é a capacidade de se reerguer depois disso e enfrentar os problemas de frente. Senão você não consegue sobreviver na vida. Então, assim, resiliência faz parte disso. E às vezes você tem que aceitar o que a vida te lança. Eu acho que todo mundo meio que se lembra por onde estava no início de 2020, né? Eu lembro que eu estava em uma outra oportunidade profissional e estavam falando de uma tal de gripe, não sei o quê, e de repente todo mundo em casa, tudo fechado. Eu não conheço um negócio que não foi afetado, claro, tirando as mortes da pandemia, que não tem nem o que falar, mas um negócio que não foi afetado ou positivamente ou negativamente, né? Mas pensa o seguinte, eu concordo plenamente com você, mas pensa que quão mais exponencial isso é numa startup, que está ainda numa fase de deslanchar. Exato. A volatilidade, né? Exatamente. A gente começou a Apollo Energy em junho de 2018. Junho, julho de 2018. Então, quando a gente chegou em janeiro de 2020, a gente estava naquela fase da onda que a gente estava pegando, que ia começar a deslanchar. E, de repente, a onda quebrou em cima da gente e a gente teve que se virar. Exatamente. Literalmente. Mas isso foi um banho de água fria. Para quem surfa sabe exatamente o que é tomar uma onda na cabeça. Então, assim, acontece. E assim, a vida te lança esse tipo de coisa. E voltamos àquela questão da adaptabilidade. Voltamos àquela questão de você ter resiliência para você continuar no teu caminho. Fazendo um gancho, inclusive, com o que você estava falando, que rufem aí os tambores. Não temos nenhum tambor aqui, mas solidão do C-Level.
ela existe mesmo? Ela existe, né? Um pouco de Globo Repórter, ela existe, onde vive, o que come, mas me conta um pouquinho. Eu acho que ela existe. Eu acho que não é um privilégio do C-level, Tá. mas na medida em que você vai crescendo profissionalmente, existem duas coisas que eu aprendi. Aprendi com chefes meus. A primeira é: não interessa o que você gosta de fazer na tua vida. Você tem que abrir mão disso para você virar um gestor muito mais do que um fazedor. E senão você não tem capacidade de desenvolver nada na vida. Você precisa delegar para terceiros que vão fazer aquilo que você, inclusive, adora fazer. Eu adoro modelagem financeira, adoro. Mas eu não posso ficar o meu tempo todo fazendo modelagem financeira. Eu tive que aprender a delegar isso para terceiros e usar do meu conhecimento de modelagem para ver os modelos dos outros e ver aonde que estão os problemas. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto, cada vez mais que você cresce, então sim, o C-level é muito pior do que o mid-level, e o mid-level é muito pior do que o junior level de gestão, mas quanto mais você cresce, mais solitário é o teu negócio. CEO, CFO é uma posição muito solitária, porque o CEO e o CFO têm informações privilegiadas do business. Tem o compliance. Você sabe de coisas que o resto da companhia não sabe. Você tem inúmeras famílias que dependem do teu trabalho. Verdade. Então, assim, uma das coisas que eu acho... A gente falou um pouco de ego no início da conversa. Sim. Eu volto a dizer, o ego é um fator que tem que ser extraído de qualquer conversa em business sempre. Só atrapalha. E se você começa a você querer usar das tuas informações para o teu próprio bem, você está colocando em risco o bem das demais famílias que dependem dessa companhia, de qualquer companhia. Então, você tem informações privilegiadas sobre essa companhia, você sabe para onde essa companhia está ou não está indo, você sabe quem está com o emprego em risco ou não, você sempre tem chefe. Esquece aquele cara que acha que ele que chegou no topo e não que tem chegou no nem... topo, não existe isso. É. Não existe isso. Mas o que você tem que lembrar sempre é a base que te trouxe até lá. É a humildade, é compaixão. Que legal. É você ter a capacidade sempre de questionar, de ser um questionador, um revolucionário, um rebelde no que você faz. Sempre questionar se não tem algo que você poderia estar fazendo melhor do que você está fazendo. E buscar formas de beneficiar o todo ao invés de só você. Vai ser uma posição solitária? Vai. Não tem jeito. Sim. Mas você consegue minimizar o impacto na tua pessoa se você sempre pensar no bem maior que você está fazendo para aquelas famílias que dependem daquela companhia. Legal. Bom, até assim, fazendo um resumo do que nós falamos até agora, quais são... Tudo bem, tem a questão muito forte do bril, né? A questão muito forte do bril, até o próprio Clóvis de Barros Filho, ele fala que a gente tem que ter aquela garra, aquilo que você falou da resiliência e tudo mais, mas assim, da onde vem tanta energia, Kaká, no sentido de quem te inspira ou quais empresas te inspiram? Eu sei que você é um estudioso, você falou que você tem muitos livros aqui, até para o pessoal entender, um pouquinho antes da gente estava conversando aqui, você falou que tem uma quantidade considerável de livros que você estuda, mas onde você se inspira para continuar sendo uma peça-chave nesse mercado, principalmente que você está inserido? Em que sentido? No sentido, As por fontes exemplo... que você, às vezes... da onde vem esse... eu vou falar benchmark, mas é mais voltado à empresa, mas assim, você gosta de alguma linha de estudo que te inspira a fazer o que você faz hoje? Ou não, você exatamente essa pessoa 360 que você vê similaridades de mercados que você aplica hoje no seu dia a dia? Da onde vem? Eu acho que primeiro... Eu tive um background privilegiado, eu tive a sorte de crescer numa família que me deu essa possibilidade de crescer com um código moral e ético forte, que me deu
privilegiadamente a condição de me mudar constantemente, me dá essa cultura que eu tive crescendo. Mas, por outro lado, eu pratiquei artes marciais durante muitos e muitos anos. O esporte ensina bastante, né? Exatamente. Hoje eu não posso falar muito, eu estou parado há algum tempo, mas eu lutei artes marciais desde os 9 anos de idade. E a última luta que eu fiz foi o Budô, o estudo do samurai, do código do guerreiro, do caminho do guerreiro. E o código dos samurais são 7, 8 princípios básicos de moral e ética que você deve seguir, sempre, acima de qualquer coisa. Você consegue fazer isso todos os dias da tua vida? Não. Não consegue. Aqueles estoicistas que citam Marcos Aurelius e ficam falando da boca para fora que dá para você ser estoico ao máximo, não existe. Às vezes você perde a paciência, às vezes você ultrapassa limites, mas se você tiver o bom embasamento fundamental de ética, respeito, compaixão, moral, você vai se ater ao norte que você precisa ter. E isso faz com que haja... No mercado não tem unanimidade. Tá. Não tem. Você me perguntou quem me inspira. Tem alguns grandes líderes que eu tive o privilégio ou de conhecer, ou com quem trabalhar, ou de estudar com eles. Alguns nomes. Mário Sérgio Cortella foi meu professor. O Jorge Paulo Lemen foi um grande motivador meu, foi um grande mentor numa época, enfim, que o mercado estava mudando muito. E eu tive grandes líderes que foram meus chefes ao longo da minha carreira. Tive o privilégio de trabalhar com pessoas que foram espetaculares, de abrir cabeça, de me ensinarem coisas. Mas, novamente, alguns nomes que a gente cita no dia a dia são nomes polêmicos, porque tem as pessoas que amam e as pessoas que odeiam. E com certeza tem as pessoas que me amam e tem as pessoas que me odeiam. Então, assim, não existe unanimidade no mercado para isso. Mas, se você se atém a esses códigos de ser uma pessoa correta e de ter um propósito, por mais que você ultrapasse uma hora ou outra algum limite, se você tem bem embasado o teu compasso moral, o teu norte, as pessoas sabem que você está com um propósito certo e elas acreditam em você e elas estão ao teu lado para fazer os teus negócios crescerem e vão querer trabalhar de novo com você inúmeras vezes. Eu acho que você tocou num ponto assim que eu, como estando aqui dentro da Arpio, recrutando para empresas chave principalmente aqui no mercado do mundo de finanças, eu acho que essa questão do propósito hoje em dia é muito avaliado e você acabou de trazer muito bem embasado essa questão da inspiração, até brincam, né? O motivo de você acordar de manhã, você ter isso bem claro. Eu vejo hoje em dia, principalmente, muito mais as pessoas, até mesmo depois da pandemia. Eu brinco assim, de novo. Brinco não, é a minha opinião. A pandemia, tirando o lado das fatalidades que a gente teve, ela impulsionou muitas mudanças no mercado de recrutamento e seleção. Eu estou falando de um trabalho remoto a modelos de negócio que antes não existiam e começaram a existir ou foram alavancados e impulsionados por ela. Então, essa disrupção, principalmente das pessoas, não sei se você chegou a ouvir essa teoria, falou-se muito do YOLO, You Only Live Once. Então, peraí, eu estou fazendo isso, tô no modo repetitivo aqui, mas para quê? As pessoas se ligaram até um pouco nessa questão de essência, né? E é legal que você tricotou principalmente a questão do esporte, porque eu vejo que, assim, a minha opinião, aqui no Brasil a gente tem um universo de esporte, principalmente voltado ao futebol. Mas quando a gente vê outros países, por exemplo, os Estados Unidos é muito forte isso, eles praticam de tudo um pouco, né? É impressionante. E o esporte, ele te ensina muito ali, não estou falando nem na questão profissional, estou falando no amador. A questão da resiliência, do ritmo.
que é o... Eu me lembro eu estudei com um grande sensei, judô. Budokan judô antigo, que Sim. era chamado de Jujutsu antigamente. E era uma das raízes do Budô lá atrás. E esse sensei era muito rígido, muito rígido. E eu era um adolescente. Ele dizia pra gente, quando a gente chegava, isso, pessoas já mais velhas, junto comigo, e tinha campeões de judô brasileiro ou pan-americano já lutando nesse dojo. E ele fazia a gente correr em volta do dojo para começar a se aquecer. E se ele via que você estava correndo de uma forma errada e tal, ele te dava uma rasteira e você caía. E aí ele forçava você a levantar. Ou então ele ficava atrás de você quando você ficava fazendo certos exercícios para te motivar. Te motivar não, mas gerar motivação, porque motivação vem de dentro, gerar a motivação para você superar os teus obstáculos. E ficava atrás de você dizendo, olha, se você não fizer isso, eu vou te dar uma rasteira e você vai cair. Isso me deu muita resiliência e autoconfiança. E isso fez uma diferença no meu perfil. Obviamente fez. Eu acho isso um ponto muito bacana, até para quem está iniciando em faculdade, um cursinho, ou mesmo aquele analista júnior, aquele analista pleno, aquele sênior que já está pensando ou virar um especialista, ou iniciar no mundo como coordenador, enfim. Eu acho bem bacana a trajetória que você está construindo aqui nessa conversa, Kaká, no sentido de tudo bem, tem uma parte ligada a como você cresceu, mas tem muito exatamente das oportunidades que você foi apresentado e abraçar isso como literalmente uma oportunidade, né? Mas às vezes nem é uma questão de você abraçar como uma oportunidade, mas às vezes é a questão de você ter que abraçar por uma questão moral. Fazer acontecer. E fazer acontecer. Fazer acontecer. Você tem uma obrigação moral de enfrentar certas coisas na tua vida e levar a cabo cada uma dessas coisas. Ou por uma questão de integridade, ou por uma questão moral mesmo. Sim. Você tem que enfrentar certas situações. Então, às vezes, você nem quer. Tudo isso que você está falando de valores, eu não quero rotular como chave de sucesso, mas como você hoje, principalmente na posição que está, transmite tudo isso para o RH, fazer o recrutamento nesses moldes que você está citando. Eu estou falando de encontrar a pessoa certa. Inclusive, eu sei que você também tem um caso de uma pessoa que é o 70% que você me falou, mas me conta um pouquinho, vamos começar dessa maneira. Como você transmite isso para o RH? Eu acho que primeiro a gente tem que debater o papel de RH. Boa. O papel de RH não é um papel de um departamento de pessoal. É recursos humanos mesmo. Recurso no sentido de insumo efetivo da companhia. As companhias podem ter insumos como energia, que é o meu business, é fornecer energia, e tem algumas empresas cujo principal insumo é energia. Você pode ter, enfim, commodities, etc., que podem ser os insumos dessas companhias, mas nenhuma supera o recurso humano. Esse é o primeiro ponto. O papel do recurso humano, na minha visão, é transmitir e perpetuar a cultura na companhia. A cultura tem que ser, na minha visão, tem que ser uma cultura de transparência e honestidade. Eu acho que qualquer companhia que não tenha transparência e honestidade como seus pilares dentro do seu business, acaba em algum momento tendo alguma crise e perdendo gente. Essa é a minha visão. Sim. Então, assim, o papel dos recursos humanos é conseguir desenvolver esses pilares e perpetuar criando uma cultura corporativa. Isso é importante. Segundo, o papel dos recursos humanos
além de fazer essa perpetuidade da cultura corporativa, tem o papel fundamental na contratação das pessoas certas. Contratar as pessoas certas é muito difícil. É muito difícil. Você não consegue fazer isso da noite para o dia. E muitas vezes você depende de empresas especializadas no assunto, porque senão você não vai acertar a maioria das vezes. Ao contrário, você vai errar a maioria das vezes. Mas o ponto fundamental é você não ter nenhum paradigma, nenhum preconceito em cima ou conceito preconcebido. Isso. Em cima de contratações. Então dizer, cara, eu só vou contratar gente de uma faculdade A, B ou C. Cara, olha quanta gente você vai deixar fora de um processo por causa desse tipo de preconceito. Se você deixar fora certas visões, certas características, ao contrário, você está deixando fora a diversidade. E a gente falou no início da conversa o que adaptabilidade e diversidade trazem de valores para dentro das pessoas. Então, ao contrário, eu acho que é fundamental. Eu, como CEO, eu tento fazer um pouco esse papel. Eu, como CFO, tento fazer esse papel. Mas, muitas vezes, é um pé de guerra de você pegar uma área que é departamento de pessoal e transformar numa área de recursos humanos, pegar conceitos preconcebidos de contratação, de gestão, e você mudar para você tentar disseminar uma cultura que seja mais abrangente, que seja mais diversificada, que você consiga transformar numa equipe mesmo. E equipe é exatamente isso. Você não pode... Eu vou fazer aqui uma parte rápido. Vamos lá. Num ponto que é super controverso hoje em dia. É o home office. Excelente tema. Eu sou old school. Eu gosto de ter as pessoas por perto, mas eu me adaptei a entender que certas áreas você pode ter à distância. E ao contrário, certas pessoas trabalham melhor à distância. Nem todo mundo. Sim, nem todo mundo todas e nem as áreas. Eu ia falar exatamente nem todas isso. as áreas. Então, se a gente for analisar, por exemplo, nos últimos anos, pessoas que trabalharam muito próximas a mim, exemplo, modeladores financeiros. Cara, eu nunca consegui sentar com alguém à distância e fazer modelagem financeira direito. Não consigo, porque você tem que dizer, cara, muda a célula tal e vamos ver o que acontece na outra, o que acontece na outra e na outra. Você não tem como fazer isso sem botar numa tela e sentar todo mundo em volta de uma sala e ficar fazendo esse exercício. Por outro lado, você tem áreas que envolvem criatividade, que envolvem introspecção, tipo marketing, em que as pessoas, dependendo do marketing, claro, mas tem uma equipe de marketing que trabalhou muito próximo a mim nos últimos meses e que trabalha muito melhor à distância do que pessoalmente. Muito melhor. Você sabe, você tem como dar para eles um direcionamento, eles executam e aí vão trazendo ao longo do tempo algumas provas para você ir direcionando e no fim você consegue chegar a um produto final que um time montou, mas à distância. Então, assim, depende muito da área, mas você tem áreas que você consegue gerir remotamente. E você tocou num ponto muito importante, Kaká, que é a questão até mesmo do modelo de cobrança, né? A gente parou de cobrar tempo de trabalho para entrega de trabalho. Não que também isso fosse genérico, né? Mas eu vejo que muito de 20 para cá, o modelo a dinâmica de trabalho, ela foi remodelada em alguns casos, e isso trouxe exatamente mais eficiência para alguns negócios, certo? Certíssimo. Mas, vamos lá, eu volto a dizer que eu acho que tem diferenças grandes entre cada área. Verdade, tá? Não dá para generalizar. Então, exemplo, vamos pegar a área de modelagem financeira. A área de modelagem financeira exige uma dedicação absurda. Não é à toa que os grandes bancos pagam ouro
para os modeladores financeiros que acabam evoluindo para mercado de capitais ou para project finance, ou fusões e aquisições. Não é à toa, porque os especialistas dessa área têm que ter resiliência, têm que trabalhar pra cacete, não tem feriado, não tem fim de semana, não tem noite. Cara, o cara tem que fazer um esforço sobrenatural dependendo da época. Cabe ao gestor ter o discernimento de quando a equipe está saturada ou não, senão Sim. você vai perder a equipe inteira. Então você tem, na minha visão, numa equipe de corporate finance, de project finance, você tem vales e picos de trabalho. Nos picos, todo mundo tem que trabalhar feito louco. E todo mundo... É importante você ter uma diversidade de pessoas dentro da equipe para você não sobrecarregar uma, duas, três pessoas, mas você poder exigir das pessoas o máximo nessas épocas. E quando você vê que vai ter o vale, você tem que dizer, cara, eu não quero ver você por perto de mim. Eu quero você em casa descansando para você voltar daqui a uma semana com as baterias recarregadas. Isso você tem que ter o discernimento como um líder. Se você não tem esse discernimento, você vai perder a equipe. Por outro lado, você tem equipes que são pressionadas igualmente o ano inteiro. Tesouraria. Pô, tesouraria é o ano inteiro. Mês a mês ali, não tem como fugir, um negócio. Você tem empresas, as últimas duas que eu trabalhei tinham mais de 150 CNPJs para serem controlados. As duas. Então, assim, o trabalho de tesoureiro é um trabalho minucioso de olhar número a número, ver como é que tá, projetar esses números. Cara, é um negócio maçante. Então você tem que saber dosar o trabalho desses caras para que eles tenham respiração entre um esforço e outro e não necessariamente picos e vales de épocas diferentes. Cacá, isso que você citou, até parafraseando um pouco o que a gente estava falando de esporte, né? Você saber exatamente numa maratona dosar onde acelerar, onde economizar. De novo, o esporte entrando aqui no que a gente falou inicialmente de pontos de sucesso, né? Legal demais. Só um ponto. Você comparou aí a maratona, mas eu comparo, na verdade, vamos pegar uma analogia futebolística. Se você botasse o Romário para correr o tempo inteiro, ele não faria gol. Romário é aquele cara que fica parado ao lado do gol, a bola chega no pé dele e ele faz o gol. Ele é o executor da tarefa. Ele é o executor da tarefa, mas você precisa do resto do time inteiro fazendo a dosagem de cada um no seu tempo para que a bola chegue no pé do Romário para ele fazer o gol. Então é um pouco isso. Cada um no time tem um papel, cada um no time tem uma pressão de tempo de entrega, de pressão constante ou não, e de sobrecargas em determinados momentos ou não. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. E, de novo, o esporte ensina muito. Sem dúvida. Muito bom. Falando agora de macroeconomia, queria saber um pouquinho aí seu pitaco, né? O mundo, muita coisa acontece ao mesmo tempo, né? Quando uma pandemia está se esfriando, uma guerra se inicia e assim somos, né? Globalizados. Mas, na sua opinião, qual que é a sua opinião da macroeconomia no atual momento? Primeiro, a macroeconomia no Brasil melhorou imensamente, tá? Eu acho que o cenário, se a gente olhasse o cenário macroeconômico há um ano atrás ou há 2 anos atrás, nossa, tava bem difícil você montar projetos de longo prazo com sustentabilidade, com a possibilidade de você fazer investimentos em bens de capital. Isso estava muito difícil, com a taxa de juros do jeito que estava, com a inflação do jeito que estava, o dólar do jeito que estava. Então, a possibilidade de alavancar projetos para você ter a remuneração mais adequada de projetos de grande escala estava muito distante. O que você teve de um ano para cá foi queda na taxa de juros, e continua caindo, especialmente os spreads em cima das NTNBs,
de longo prazo, o que faz com que as captações de mercado de capitais e bancos desenvolvimentistas também caiam junto. Segundo, você teve a queda da taxa de Selic. Sim. Você teve uma melhoria na inflação e vai continuar melhorando, na minha opinião, e uma estabilidade do dólar. Esses fatores todos melhoraram muito a possibilidade do financista fazer o trabalho dele, que é pegar um projeto, diversificar o capital para você poder alavancar e dar um retorno melhor para investidores. E é o que eu faço no meu dia a dia. Eu pego projetos de transição energética, claro, com toda a governança possível e imaginária, mas pegar projetos que vão possibilitar a transição energética para energias renováveis com sustentabilidade de longo prazo, e você dá um retorno adequado na viabilidade financeira para você poder trazer esse ganho, não artificialmente, que nem algumas pessoas acham, por exemplo, por meio de créditos de carbono, Sim. mas com uma viabilidade financeira mesmo para aquele projeto, dando taxas de retorno que sejam adequadas para os investidores e ainda preços para que você melhore o custo da energia, por exemplo, no meu caso, que invisto em energia, é combinar o custo de construção de uma usina, com o custo de operação de uma usina, com os fatores macroeconômicos que possibilitam que você alavanque projetos em 70%, 80%, junto com bancos desenvolvimentistas ou mercado de capitais, para que você traga uma taxa de retorno para o cara que bota o equity no negócio muito maior. Vantajosa, né? E o cliente final que sai ganhando com isso, porque o cliente final vai comprar a energia de uma forma muito mais competitiva e é uma energia renovável. Entendi. Isso na verdade, você me levanta aqui, vamos dizer, a bola, a questão de resultados, né? Na sua visão, quais são os resultados chaves para um CFO analisar? Eu nunca meço um CFO por KPIs, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que um CFO tem que ser medido, na verdade eu acho que qualquer C-level tem que ser medido, e não só o C-level, mas também, enfim, a mid-level também tem que ser medido por milestones. É engraçado isso. Os achievements. Accomplishments. Isso. Então, assim, accolades. Então, se eu olho para trás na minha carreira, eu sei de marcos que aconteceram em determinadas empresas em que eu tive presente naquela fase e que eu tive como contribuir de alguma forma, seja pelo lado financeiro, seja como CEO, enfim, eu contribuí de alguma forma para aquilo. Entendi. Então, eu começo olhando pelo primeiro Project Finance que eu tive envolvido na minha vida, que foi lá atrás, de novo, eu sou velho, então o meu primeiro foi o projeto do Mourisco, o Centro Mourisco, no Rio de Janeiro, ali em Botafogo, aquele prédio. Eu tive envolvido ainda como um cara júnior na modelagem daquilo. Isso é bem bacana, que você olha para trás e você, na verdade, você está passeando pelo Rio de Janeiro e você se depara com aquele prédio e você diz, cara, eu tive envolvido com isso. Isso é bacana. E esse tipo de accomplishment, de você ter estado junto com a primeira, talvez a primeira ou uma das primeiras CCBs, ou FDICs, ou CRAs, ou CRIs do país, de você ter participado de projetos como a aquisição da Ipiranga na Braskem, da internacionalização da Braskem no projeto de José na Venezuela, no meio do governo Chaves, ou você ter participado do projeto de PECEM, que era a maior térmica da América Latina, na EDP, enfim, e assim vai. Este tipo de resultado é que eu acho que é fundamental, que são resultados que mudaram cada uma dessas empresas, e eu tive o privilégio de ter estado envolvido nesses projetos de alguma forma. Qual que é a sua visão de sustentabilidade e o mundo de finanças corporativas no atual cenário?
Qual que é a relação e Bom, importância, principalmente? a gente falou um pouco do papel do CFO no passado. Sim. Minha visão, o papel do CFO é alavancar projetos, viabilizar projetos via alavancagem para você fazer mudanças que são game changers. Normalmente é aquilo que a gente discutiu. Você tem algum problema e o CFO é chamado para buscar uma solução. Ele tem que ser criativo, ele tem que ter alguma coisa que ele vai trazer para resolver aquele problema. Então, eu já tive em algumas situações dessas que chegavam para mim no meio do dia e diziam assim, cara, temos um problema aqui que não sabemos como resolver. Será que você tem alguma ideia que você consiga trazer? E aí, olhando para trás, eu consigo ver todos esses accomplishments ao longo do tempo que começaram assim, com uma provocação dessas. A gente adoraria fazer tal coisa, mas, cara, não é viável. Tá? Me dá alguns dias. Eu me lembro, o primeiro caso desses que eu tive foi muito engraçado e me ensinou muito. Nós éramos uma equipe pequena na área internacional do Banco Real, lá atrás, antes de ser comprado pelo ABN. E o Banco Real era um banco nacional que tinha uma capilaridade enorme no exterior, mas não existiam operações do jeito que hoje estão interligadas mundialmente. E chegou um cliente para a gente e disse o seguinte, olha, a gente está aqui com um grande desafio, a gente quer implementar um sistema de cash management no Brasil e na América Latina. Um cara que sentava ao meu lado, que hoje é um grande diretor de banco lá fora, olhou para mim e falou assim, cara, vamos bolar uma solução para esse negócio. A gente foi para minha casa, passamos um fim de semana inteiro debruçados num micro, porque o meu micro em casa era mais potente do que o micro do banco, bolando uma forma da gente abordar cada aspecto do cash management e criar do zero uma forma de atender o cliente naquilo que ele precisava. Legal. E bolamos isso do zero. Isso foi uma lição de vida, porque daí em diante eu sempre tive esse tipo de provocação no meu dia a dia. Em tudo que você possa imaginar. Enfim, todos os projetos que eu tive nos últimos 30 anos foram assim. E olhando para trás e dizer, cara, eu consegui fazer isso por causa daquele case específico. Pô, isso é uma lição de vida, Igual bacana. você estava falando do prédio, né? Passar ali e falar, Exatamente, mas pensa o seguinte, cara, eu tive envolvido na compra da Ipiranga pela Braskem, Petrobras e Ultra. Pô, isso é legal, isso foi quando eu entrei na Braskem, todo mundo falava, um dia a gente vai conseguir fazer isso. Legal, fizemos. Um dia a gente quer internacionalizar a companhia para a gente poder ter uma situação de rating melhor. Nós transformamos a Braskem em investment grade global naquele espaço de tempo. Nós criamos um polo petroquímico na Venezuela de Chaves, com financiamentos internacionais. Cara, uma situação completamente atípica, mas é o tipo de desafio que os CFOs recebem e tem que se virar. É você montar P100, a maior térmica da América Latina, na hora em que o Obama está assumindo a presidência dos Estados Unidos e está dizendo que ele não vai mais fazer energia não renovável no mundo, não vai financiar mais. E a gente negociar com o IDB para ele botar dinheiro nesse projeto. É a gente ver a viabilidade de projetos solares, de mobilidade elétrica, de recarga de veículo elétrico, quando ninguém falava disso em 2015, 2016. Esse tipo de coisa a gente olha para trás e diz, pô, legal. Eu hoje vou no shopping Anália Franco e eu vejo os recarregadores da EDP lá dentro e eu digo, cara, eu fiz parte disso. Eu vou no shopping Canoas, da mesma Multiplan, no Rio Grande do Sul, e eu vejo o maior rooftop da época que a gente montou na América Latina. E a gente, inclusive, fez tours ali, para as pessoas poderem subir e ver o que é 6 plantas de energia solar em cima de um telhado do tamanho daquele prédio. Isso é bacana. Você poder olhar para os teus accomplishments e esses cases
e dizer, cara, eu fiz parte desse negócio. Você não faz parte sozinho, você não faz nada Sim. disso sozinho. Por isso você precisa dos recursos humanos, por isso você precisa dessa cultura dentro da companhia. Administrar o time, igual você falou, o pessoal agora do sprint, agora é a hora do ajustar a ferramenta e assim vai. Exatamente. Que legal, Kaká. Isso me faz pensar também, já com um gancho para a próxima pergunta, na questão de, na sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados pelo setor de energia no que diz respeito a finanças corporativas? Tudo bem, acho que você desenhou bastante aqui com a gente, mas na sua opinião, o que mais? Olha, na minha visão, eu acho que a gente estava passando por um momento muito complexo nos últimos anos, tá? Nos últimos 2, 3 anos. Foi uma situação muito complicada em termos de conjuntura de fatores. Novamente, o premissário macroeconômico estava péssimo. Sim. O custo de captação estava altíssimo. Sim. E isso inviabiliza a alavancagem de projetos. Lembrando, a alavancagem é bom, Exato. desde que feito com parcimônia. Para o pessoal entender também, né? É o endividamento que ele está falando. Nesse caso, até se você conseguir tricotar um pouquinho, eu acho legal, mas concordo contigo. Tem uma teoria por trás disso, não só envolvendo custo de capital, não só envolvendo diluir o risco, mas outros fatores que você pode discorrer aí muito melhor do que eu. Assim, sendo o mais sucinto possível, custo de capital próprio tem que ser mais caro do que custo de capital de terceiros. Porque tem riscos diferentes atrelados a cada um dos tipos de capital. Quando eu faço um projeto com o meu capital, eu estou correndo certos riscos que eu não estou com capital de terceiros. Por exemplo, eu tenho riscos ambientais, trabalhistas, jurídicos, etc. São riscos que são inerentes ao esforço que eu estou colocando naquele business. Sim. Então eu pego o meu dinheiro e emprego nisso, e isso tem um custo, porque tem que ter um retorno, e tem que ter um retorno mais alto, porque tem um custo atrelado a isso, um custo e um risco. Sim. Quando você pega dinheiro de terceiros, você está tendo que só remunerar aquele Através dos juros. através de juros, Exato. aquele recurso. E normalmente você mitiga riscos dando em garantia certos equipamentos ou alienação de Imóveis, terreno, etc. exato. e tal. Então, ou mesmo garantias tipo fianças, etc. e tal. Então, assim, o custo do capital de terceiros, de bancos ou de mercado de capitais, tem que ser mais barato do que o custo do equity próprio. Isso significa o seguinte, que se você vai ter um retorno, numa TIR, em cima de um projeto, que a gente chama de free cash flow to firm, ou free cash flow do projeto em si, de, vamos supor, IPCA mais 9, se você alavancar o projeto com um custo de capital mais barato, pegar capital de terceiros e colocar como parte disso, o teu retorno tem que ser mais alto. E aí você vai conseguir ter uma TIR equity, ou TIR do investidor, de 11, 12, dependendo do financiamento. Então, o papel do financista é criar um retorno adequado para o investidor para este tipo de projeto. Entendi. E esse é o principal papel, mas óbvio que tem que ser com parcimônia para você poder ter capacidade de você repagar esse financiamento. Mas isso faz parte de qualquer projeto de capital intensivo. Independente da área fim, né? Eu acho que... Independente, mas obviamente que em alguns setores de capital intensivo você tem muito mais impacto do que outros. Então, se você pegar dinheiro para botar em projetos que são de longo prazo, de infraestrutura, de energia, isso tende a ter um retorno muito maior para você no longo prazo. De projetos perenes, né? Exatamente. Você não pode fazer isso com atacadista. Não, varejo, né? Varejo. O varejo ele tem uma singularidade de mercado que é dele, né? Exatamente, até porque o ganho que você vai ter no varejo é pequeno e não comporta talvez o custo de capital de terceiros ali dentro dessa equação que a gente acabou de falar. Mas o custo de infraestrutura, de energia, de áreas que são
intensivas de capital, isso sim requer um investimento mais direcionado, mais especializado. Legal que nossa conversa tá fluida, porque um assunto está costurando o outro, que a gente está falando exatamente da próxima pergunta. Eu ia te perguntar o que você vê, ou pool de estratégias, ou quais são as estratégias financeiras que têm sido mais eficazes para empresas no atual contexto do mercado energético. Bom, é aquilo que a gente falou há pouco. Então, se a gente olhar um ano atrás, a situação, o premissário macroeconômico era tal que não possibilitava o crescimento necessariamente. Por alavancagem, principalmente. Por alavancagem, por volatilidade. Volatilidade. E você teve uma situação, uma conjuntura mundial em que os preços de insumos para investir em energia solar, por exemplo, cresceram muito. Então, o custo de construção de uma usina elétrica tinha passado de cerca de 2,6 milhões de reais por megawatt-pico para 3,5, 3,6, até um pouco mais do que isso. Isso de grande escala, tá? Sim. E o OPEX também estava enorme. O que aconteceu de lá para cá, novamente, você teve uma melhoria em fatores macroeconômicos que fizeram com que a possibilidade de alavancagem fosse melhor e você teve o custo da construção, o CAPEX, cair para abaixo de 2,7 milhões de reais por megawatt-pico e o OPEX está em torno de 1/3 do que estava o ano passado, no início do ano. Então, assim, isso faz com que você consiga beneficiar o cliente final que tem uma ideia de preço de energia em mente e você consegue satisfazer o investidor que tem um mínimo de retorno que ele espera do projeto. Essa convergência de fatores ajuda a crescer o negócio de energia. Mas eu acho que tem mais um fator importante aí nessa brincadeira, que é o papel dos bancos desenvolvimentistas. Obviamente que o BNB tem um papel fundamental, o BNDES tem um papel fundamental, o Sudene tem um papel fundamental. Não necessariamente o papel do BNDES tem que ser o de financiar os projetos ele mesmo, que é o que ele sempre fez. E ele se tornou o maior banco desenvolvimentista do mundo em determinada época, exatamente porque ele fazia exatamente esse papel. Eu ainda acho que o papel fundamental do BNDES, do BNB, é dar garantias para o mercado de capitais, possibilitando que as pessoas que captem dinheiro no mercado de capitais tenham taxa de juros mais equalizáveis. Ou seja, você tem uma garantia do BNDES que barateia o custo de capital, mas o BNDES não necessariamente bota o capital. Sim. Você tem um mercado de capitais fornecendo esse capital para as empresas. E aí você tem uma diversidade de papéis entre o mercado de capitais e o banco desenvolvimentista. Então, e a gente está caminhando cada vez mais para isso. Você tem uma mesa de operações de mercado de capitais dentro do BNDES que tem um papel fundamental cada vez maior dentro dessa estrutura de financiar projetos de infraestrutura, de energia renovável de longo prazo. Legal. Cacá, bom, por enquanto está sendo uma aula, Isso. inclusive de cases aplicados. Eu acho que isso é muito legal, porque o ficar também na teoria, mas você trouxe projetos importantes da sua atuação, algumas dicas para o pessoal de RH e como converter tudo isso exatamente em estratégias eficazes ali para o dia a dia, principalmente encontrando profissionais de recrutamento e seleção. Até dando o último pitaco nesse bloco, você citou um pouquinho antes a importância do recrutamento e seleção, até mesmo por empresas especializadas, que é o nosso caso e a gente identifica isso muitas vezes assim, onde nós somos requeridos, né? Até depois quero sua opinião, mas geralmente quando a posição ela já está aberta há 6 meses, 8 meses já aconteceu, então assim, as temperaturas estão altas, existe o custo, a gente fala muito aqui dentro do custo oculto de não se ter o profissional na cadeira dele.
E muitas vezes isso, comparado a um investimento com a consultoria, fica assim, mínimo, perto do que ele teria investido lá atrás, e de já ter colocado aquele profissional na cadeira. Queria que você discorresse um pouquinho mais, assim, claro, do que você teve de experiência nesse mundo de recrutamento e seleção e com consultorias também. E qual que é a sua opinião? Positiva ou não, tá? Eu acho que isso é bem bacana. Não, eu acho que eu posso comentar dois casos que foram emblemáticos para mim. Não um caso específico, mas casos que se refletem, de certa forma, numa resposta para você. Primeiro, eu sou um cara de finanças, eu venho de finanças, eu venho de modelagem financeira. Esse é o meu background, esse é o que eu faço, eu sei fazer. Mas na hora de você montar uma equipe de modeladores, seja numa área de operações estruturadas ou numa área de finanças corporativas ou project finance, eu já tive numa situação, novamente, que de cima para baixo, top-down, vinha uma cultura muito agressiva dentro da companhia em cima de uma área como essa. E você perde os colaboradores. E para você refazer isso depois, para você reconstruir essas áreas, é muito penoso. Então, sim, você tem que ter, primeiro, uma parcimônia na gestão da área e na gestão corporativa da companhia como um todo, para você não queimar a tua equipe na hora de fazer projetos como esses. Mas o custo de você ter uma pessoa certa numa área dessas é enorme. Se você não tem uma equipe montada, você não dá conta do volume de projetos que você precisa analisar. Neste caso especificamente, a minha equipe também era responsável por precificação para o cliente final. A área comercial não era quem ditava o custo da energia. O preço final eles podiam fazer a partir daquele custo. Abaixo daquele custo, era a área financeira que dizia o custo mínimo é tanto. Mas você imagina a gente ter uma equipe de 5 pessoas e de repente ficar com uma para fazer análise de todos os novos projetos e a precificação de toda a energia que a empresa está gerando. Cara, é absurdo. Se você não tiver uma equipe bem montada para isso, e lembre-se que quem paga ouro por essas pessoas são os bancos. E eles vão aonde para pegar essas pessoas? Dentro de empresas como essas de energia, que tem constantemente essas modelagens para fazer. Então eles chegam lá, pegam o funcionário que está sobrecarregado, que está ganhando menos do que os bancos podem pagar e tiram de lá. Constrói uma cesta atrativa para ele, um ambiente mais confortável do que ele tinha. E você dizer que o banco é mais confortável que a empresa, por isso que você tem que ter uma gestão adequada ali. Tanto corporativa, vindo de cima para baixo, quanto daquela equipe em si. E você precisa achar gente que vai te fornecer as pessoas certas na velocidade que você precisa. Isso é muito, muito difícil. Na verdade, até usei, acho que a palavra errada, não é mais confortável, e sim, talvez, uma gama maior de ferramentas, certo? E até exposição, né? Exposição, verdade. Então, assim, você tem que dar para a pessoa a exposição, você tem que dar para a pessoa a visão de carreira, do que ela vai investir agora, deixar de ganhar agora, se mudando para um banco concorrente, para ele ganhar ao longo do tempo. E nem sempre você consegue fazer isso. Então, existe um trabalho a 4 mãos a ser feito com empresas especializadas no recrutamento e seleção de pessoas, para você trazer as pessoas certas para essas vagas. E existe um trabalho de transparência entre a empresa de recrutamento e seleção e a empresa que está contratando, para você saber, de forma muito transparente, qual é a visão de colaboradores no mercado hoje daquela empresa. Porque eu já tive muita empresa dizer para mim que a empresa é linda, maravilhosa, enquanto que eu sabia que a gente não era. Que a gente estava num momento de redefinição da gestão do que a gente estava fazendo naquela área.
Então, isso é muito importante. O segundo ponto, que eu acho também crítico, eu sou um cara de finanças. Eu não sou um engenheiro. E eu trabalho com energia elétrica, com a montagem de projetos do ponto de vista de engenharia. Cronograma de execução, escolha de equipamentos certos, escolha de serviços de operação e manutenção certos. Eu não tenho como fazer isso. E eu não tenho as ferramentas necessariamente para saber escolher o cara certo para fazer isso. Óbvio que você conhece os usual players no mercado. Sim. Então, eu preciso de um engenheiro de construção, eu sei, top of mind, 5 caras que eu posso trazer para a vaga. Mas não necessariamente são esses caras que são os melhores para essa vaga. Então eu dependo de uma empresa de recrutamento e seleção para poder me mostrar o que eu estou deixando de ver no mercado. Legal. Você tocou em vários pontos aqui que a gente vê no atendimento junto aos nossos clientes, principalmente aqui dentro da Arpio. E mais, eu acho que concatena também com o nosso momento de empresa. É claro, falando agora aqui de Arpio, a Arpio ela está exatamente alocada hoje como uma quebra de paradigma no nosso segmento de ser uma plataforma exatamente para impulsionar isso. Mas acho que mais do que isso, com um olhar humano em cima de tudo isso. Porque pode ver o quanto de competências comportamentais a gente falou aqui. Então, sim, hoje criamos a plataforma, fazendo com que as pessoas que estejam envolvidas nos processos seletivos, elas estejam exatamente atrás dessa visão que você está falando. Mas é exatamente isso. O ponto é 70% do cara tem que ser garra e capacidade de aprendizagem. Não é necessariamente a capacidade técnica da pessoa. Quanto mais elevado você chega, talvez menos valha o lado técnico e mais valha o lado administrativo de gestão das equipes. Então, assim, é óbvio que um engenheiro, você precisa de um cara que seja extremamente competente em engenharia. Mas tem um lado humano que é muito mais relevante. O cara vai se encaixar na cultura da empresa, ele tem a garra e determinação que precisa para levar o business do ponto A para o ponto B que a gente está querendo. É isso aí. Então, esse discernimento que eu acho que a empresa de recrutamento e seleção tem que saber peneirar e trazer para dentro da companhia. E mais, um outro ponto que eu vejo que ajuda muito é assim, as empresas quando contratam um serviço de consultoria em recrutamento e seleção, elas estão, claro, focando ali aquele profissional que ela necessita. Engraçado que ao longo desse processo, e assim, isso é unânime, a gente aqui faz muito, no sentido de mostrarmos um mapeamento, a inteligência gerada para aquela vaga trazida. E exatamente entre aquilo que você falou há pouco de uma foto de mercado, e não só pesquisas salariais de mercado, não, olha, o teu mercado está assim, está aquecido, não está, esse conhecimento está mais buscado, então esse profissional está mais caro, essa confecção. Cara, deixa eu te trazer então um case interessante que aconteceu recentemente. A gente estava procurando um cara comercial para middle office. Tá. Começamos a olhar vários cases, um cara aqui, um cara ali e tal. Não achávamos o cara certo. De repente, me apareceu um cara que tinha trabalhado comigo numa tesouraria de uma das empresas que eu estava. Eu falei, cara, esse cara é interessante. Óbvio, minha equipe comercial na mesma hora falou assim, cara, não, ele não tem experiência com a parte comercial. Eu falei, cara, esse cara é um trunfo, é um coringa. A gente pode colocar ele na área financeira, a gente pode colocar ele na área comercial, na área administrativa. Esse cara se adapta. Ele é um cara que os skills dele são amplos, ele está em linha com a cultura da companhia
ele tem garra e determinação para ir adiante e ele aprende o que ele não souber em curtíssimo prazo. Vamos botar esse cara para dentro. Não interessa se é na área financeira, se é na área de middle office. Cara, vamos botar o cara para dentro. Depois a gente discute aonde o cara vai ficar. A gente não pode perder um cara como esse. Legal. Esse é um ponto. Isso é bem legal. É um pouco diferente daquela visão de que, cara, a gente precisa de um cara para esta vaga especificamente. Mas tem gente assim no mercado que você vê e diz, cara, eu preciso desse cara aqui dentro. Depois a gente vê o que a gente faz com esse cara. Não, e mais, né? Pensando, Kaká, acho que tangibilizando o que a gente tá falando, se a gente for, né, desenhar, é igual uma caixa de ferramenta, a equipe, né? Se você só tiver a chave Phillips na sua caixa de ferramenta e aparecer um parafuso de fenda, e aí? O que você faz? Pois é. Então, é confeccionar e mais, é a questão da inclusão, da diversidade. Voltamos ao assunto da diversidade. Exatamente. É um ativo sensacional. Kaká, de novo, uma aula aqui para mim. Que isso. Eu tô muito, muito contente. E a gente entra agora numa reta aqui, quase que final. E a próxima pergunta eu vou fazer com 3 óticas diferentes para você, tá? Ixi. Primeiro de tudo, se você pudesse dar um conselho para você mais novo. O Kaká de hoje, 52? 52. 52. Indo para 53. Flor da idade, cara. Amaciou o motor agora. Tô velho. Que conselho você daria pro Kaká lá de 18 anos? Tenha tranquilidade. As coisas acontecem. Para bem ou mal, as coisas acontecem. E você tem que ter tranquilidade e aceitar como elas vierem. Aquilo que a gente falou no início da conversa. Resiliência você tem que ter. Adaptabilidade você tem que ter. Tenha tranquilidade. A gente não tem que se preocupar com o que não aconteceu ainda. Você tem que se preocupar, você tem que ter todos os planos e hedges necessários para se proteger. Mas não se preocupar. Preocupação com o futuro. É a preocupação, né? Você não pode, porque você não tem como controlar certas coisas. Vão acontecer certas coisas que estão fora do teu controle. Então você tem que ter adaptabilidade, tem que ter resiliência, você tem que saber cair 9 vezes e levantar 10. É o mestre lá passando a rasteira. Exatamente. O meu grande sensei Medi, no Rio de Janeiro. Exatamente. Ele dizia, você vai cair. Porque alguém vai aparecer no teu caminho que vai te deixar no chão. Levanta. Legal. E vai em frente. A mesma pergunta com o foco daquele profissional analista. Eu estou falando júnior, pleno, sênior. O que você dá de conselho mesmo para esses profissionais? Cara, a pergunta que mais me vem é como é que eu aprendo a fazer tal coisa? Modelagem financeira, project finance. Tem algum curso para mercado de capitais? Como é que eu aprendo a ter uma visão mais ampla? Você tem certos cursos, são muito poucos, que são muito, muito bons. Por exemplo, vou fazer aqui um pouco de propaganda. Vamos lá. O Bootcamp da St. Paul, do Securato, para mim, é o top do top do top de mercado para modelagem financeira. Ponto. Não tem outro para modelagem financeira. Esse é o top. Acabou. Quero aprender modelagem financeira. Você aprende com esse cara. Ou você aprende no trabalho. Não tem outro lugar, na minha opinião. Mas tem certas coisas que não tem curso. Você ter essa visão mais ampla, você ter adaptabilidade, você concatenar as ideias e montar o quebra-cabeça do que vai ser a solução que você vai entregar para a companhia, para mudar a companhia de um rating abaixo de investment grade para investment grade, de viabilizar um projeto numa região de uma forma que você não ia conseguir viabilizar, você não vai conseguir aprender em curso. Isso não tem em curso. Isso você aprende fazendo. E aí é você achar as pessoas certas, nos lugares certos, nas horas certas. E isso é dificílimo, mas
se você estiver próximo das pessoas que fazem esse tipo de coisa, e as pessoas sabem quem elas são. Então, eu sei quem são os expoentes em energia hoje no mercado, os caras que têm o que eu brinco, que é a visão Thundercat, a visão além do alcance, que você consegue enxergar o que vai acontecer daqui a 1, 3, 5 anos. Esses caras estão pensando lá na frente e estão implantando hoje. Se você gruda nesses caras, você consegue direcionar para um lado que você aprende. E você vai fazer um grande investimento. Você não vai ganhar o que você vai ganhar de bônus num banco que vai te contratar peso de ouro para você fazer modelagem financeira, ou project finance. Entendi. Mas você vai aprender muito mais. Legal. E última vertical dessa pergunta, cargos pares hoje. O que você vê assim de, por exemplo, não sei se tem colegas no C-level igual você que vem te questionar de alguma coisa, ou que conselho que você dá para esse público? Nossa, você quer dizer CFOs ou CEOs ou C-level? C-level em geral. Eu falo assim, quando eu chamo de pares, são pessoas que chegaram exatamente nesse chief level. A minha principal recomendação é ter humildade e tirar o ego da equação. Eu tento fazer isso, não sempre sou bem sucedido, mas eu tento fazer isso agora diariamente comigo mesmo. Eu até tenho uma historinha aí para contar sobre isso. Novamente, quando eu olho há 1 ano atrás o mercado era completamente negativo sobre o que ia acontecer em geração centralizada nos meses subsequentes do ano. Há 1 ano atrás, exatamente. E eu dizia, cara, se acontecer tal e tal e tal coisa, o mercado vai virar radicalmente, favorecendo operações deste tipo. Estas operações me fizeram montar o plano de crescimento que eu estou envolvido agora, que é a Ibira Energia. Hoje, tudo que a gente antevia lá atrás se concretizou. O preço da energia está no momento certo, com a taxa de juros no momento certo, com o dólar no momento certo, com o custo de CAPEX e OPEX no momento certo. E hoje todo mundo diz, cara, você tinha razão, você tinha uma visão espetacular. E todos os dias eu tenho que bater na minha cara, olhando no espelho e dizer, cara, não se iluda. Ainda tem 40 mil coisas que podem acontecer de errado e você tem que ter o pé no chão. Legal. Porque se você não tiver o pé no chão, cara, você vai levar uma rasteira e você vai ter que se levantar depois. Que legal. Então, assim, eu tento dizer isso. Tira o ego da equação. Ego só... Eu já vi deals enormes fracassarem por causa de... Eu já vi companhias quebrarem por causa de ego. Kaká, mais que satisfeito aqui. Obrigado. Eu te agradeço o momento de atenção. Você passou por todos os pontos que eram de grande importância, tanto da sua carreira, do teu atual momento, a conversa com o pessoal de RH, conversa com os profissionais que estão em ascensão na carreira de finanças corporativas, e principalmente possíveis investidores, né, para o grupo Ibira, vamos dizer assim. Te agradeço demais. Tem algum ponto que você quer trazer aqui? Não, só quero agradecer a oportunidade. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje à tarde, e agradecer a Arpio por essa chance da gente trocar uma ideia que e legal. Talvez levar alguma coisa a mais para as pessoas. Que legal, que legal. Te agradeço demais. Pessoal que gostou, quer saber um pouquinho mais, é só entrar no arpio.com.br, lá você conhece um pouquinho mais da nossa plataforma integrada. Se gostou principalmente, quer mandar o seu currículo para a gente, eu acho não, temos o canal específico que é o jobs.arpio.com.br. Então, jobs, jobs.arpio.com.br. Você consegue a comunicação com a gente. E se você é empresa, gostou também do conteúdo aqui produzido, é só entrar em contato com relacionamento@arpio.com.br. Estaremos à prontidão para tirar qualquer dúvida, explicar um pouquinho mais das nossas soluções. E o meu muito obrigado, Kaká. Obrigado a você, cara. Valeu. Valeu. Obrigado.